E aí nós estamos aqui. E aí, há poucos dias aqui, a professora Sandra pregou com esse tema, um encontro especial. E aí eu tinha até falado com ela que eu tinha uma mensagem também com esse tema. E aí, como acontece sempre, quando eu vou pregar, eu oro ao Senhor. Se o Senhor me der uma mensagem, eu prego a mensagem que Ele me deu. Se Ele não me der uma mensagem específica, eu prego a mensagem que eu gosto. E aí, como Ele não falou nada essa semana, eu falei, opa, Ele está deixando eu escolher. Como Ele está deixando eu escolher, eu vou escolher essa. Então, eu faço sempre assim, né? Quando o Senhor não vai falando nada em específico para pregar, aí eu pego lá uma mensagem que eu gosto, que eu já faço, vou deixando. Como eu aprendi com o pastor Renê, o pregador ele sempre tem que ter uma carta na manga, gente. Ele nunca pode ser pego de surpresa. O pregador, quando ele diz que foi pego de surpresa, ele não é pregador, ele é outra coisa qualquer, menos pregador. Porque o pregador ele tem que estar sempre preparado. Tem que estar sempre com a munição guardada. Tem que estar sempre armado e preparado para, se precisar, pregar a santa palavra do Senhor. Então, nesta noite, nós vamos pregar sobre um encontro especial. E aí eu queria convidar você a orar para que o Espírito Santo de Deus nos guie a toda a verdade nesta noite e que nos revele o texto escondido dentro daqui, né? A riqueza dentro desse texto, todas as coisas aqui que estão por trás desse texto que vão nos abençoar nesta noite em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos o Teu bem pelo Teu favor, que a Tua misericórdia nos acompanhe a cada dia. Seja o centro da nossa vontade e da nossa adoração, que a Tua presença seja maciça e magnífica em nossas vidas. Que o Senhor possa estar, Pai, manifestando o Teu poder nesta casa de adoração nesta noite. Que nós possamos sentir o Teu Santo Espírito passeando em nosso meio e nos revelando toda a verdade por trás desse texto. Tudo aquilo que vai vir para nos abençoar, tudo aquilo que vai vir para nos fazer crescer na Tua presença. Que este seja um dia de um encontro especial de cada um contigo, Pai. E que o Senhor venha nos abençoar rica e abundantemente neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Queria que você deixasse aberto aí. Nós vamos estar lendo esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vou estar lendo aqui na versão NAA. Amém? Achamos aí? Livro de Atos. Então, nós vamos ver aqui, essa passagem aqui, para nós falarmos de um encontro especial. E aí está aí, Atos capítulo 8, versículo de 3 a 5, diz assim. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então, nós estamos aqui nos primeiros 10 anos da igreja, mais ou menos. A gente, quando lê o livro de Atos, se você ler o livro de Atos, os 28 capítulos, em 2 horas você dá uma leitura no livro de Atos boa. Mas só que cada evento aqui demora anos. Parece que Paulo se converteu no dia, no outro dia ele saiu para fazer uma viagem missionária. É a sensação que dá. Mas entre Paulo se converter e a primeira viagem missionária são 13 anos. Que leva para Paulo fazer a primeira viagem missionária. Esse fato aqui aconteceu mais ou menos de 10 a 12 anos depois da morte de Jesus, para você ter uma ideia. Mas quando você lê o livro de Atos, a sensação que dá é que tudo está acontecendo muito rápido. Parece que Jesus morreu num ano, no outro ano a coisa já estava acontecendo.
Então, as coisas, na verdade, elas iam, na verdade, demorando a acontecer. É igual quando a gente lê, por exemplo, a morte de Jesus e a prisão de Pedro por Herodes, que quando fala da Páscoa, a gente pensa que já é no outro ano. Não, já tinham passado quase 6 anos, de um fato para o outro. Então, assim, as coisas demoravam, mas a gente, numa leitura muito rápida, você acha que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Não é. Então, isso aqui aconteceu mais ou menos quase 12 anos depois da morte de Jesus. E a igreja tinha uma ordem, tinha a missão. Qual era a missão da igreja? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, indo até os confins da terra. Só que o negócio em Jerusalém estava tão bom, como a gente lê lá no capítulo 2 de Atos, o negócio estava tão bom, era tanto milagre, era tanta bênção, que o povo começou a se agrupar. O povo começou a se reunir. E ninguém queria mais sair, porque o negócio estava bom. Batizando com o Espírito Santo, o poder de Deus manifestando, cura, restauração, e tudo acontecendo. E aí vem o quê? A perseguição. Quando estoura a perseguição, o povo se coça. E aí o que o texto diz? E os que foram dispersos iam pregando a palavra. Precisou haver uma perseguição para que eles cumprissem o ide de Jesus. Muitas das vezes nós estamos assim, na zona de conforto. Estamos ali porque o Senhor está abençoando, e aí o Senhor começa a agir de algumas formas, trazendo alguma dificuldade no meio da igreja, e aí a gente pensa que é o inimigo, mas não é o inimigo em si. É Deus fazendo algo para que nós saiamos da zona de conforto, para que podemos proclamar o evangelho a outras pessoas. Porque qual é a missão da igreja? Proclamar o evangelho. Jesus, muitas das vezes, ele estava em alguns lugares e aí a manifestação no poder era muito grande, mas ele diz o quê? Eu preciso ir a outros lugares para que o evangelho seja divulgado. O evangelho é dinâmico, ele é expansivo. Ele, na verdade, ele não fica preso, ele precisa sair. E aqui há uma intervenção divina, há uma perseguição para que o povo saia, para que os pregadores saiam, para que os evangelistas saiam. E aí nós vemos que Filipe, esse Filipe aqui, não é o apóstolo, tá? Esse Filipe aqui não é o apóstolo. Esse Filipe aqui é o diácono, tá? Porque tem gente que acha que esse Filipe é o apóstolo. Não, esse de Filipe aqui é o diácono. Um dos diáconos da igreja, lá do capítulo 6 de Atos, o nome dele também é Filipe. É esse aqui que é o evangelista que vai fazer essa obra. Além de diácono da igreja, ele também era evangelista. E eles tinham 2 filhas que profetizavam ao Senhor e também eram evangelistas. Mas ele aqui é que está fazendo esta obra. E aí ele está pregando, e aí ele fazia sinais e maravilhas, e as pessoas davam atenção à palavra dele, davam atenção à mensagem dele. Ele conseguia alcançar as pessoas com a sua palavra. Ele era um evangelista raiz ali, da sua função, do seu ministério, do seu dom. E estava atuando ali em Samaria, pregando o evangelho de Cristo. Mas aí nós vemos aqui, Deus ali atuando, e ali a questão da perseguição aumentando. E isso foi fazendo com que a igreja, obrigatoriamente, precisava, cada dia mais, se expandir. E aí em Samaria o evangelho vai crescer tanto que eles enviam Pedro para lá, para poder ajudar na divulgação do evangelho. Mas aí nós estamos aqui e vamos ficar aqui na questão do personagem aqui de Filipe. Então Filipe está ali pregando, divulgando, mas lá no versículo 26... essa história começa a mudar, é onde vai acontecer esse encontro especial. E aí, a partir do versículo 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha, correndo-a
para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? Convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Versículo 36 diz assim: seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar que havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede de ser batizado? E aí Filipe responde: é lícito que você creia de todo o coração. Então, e ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós temos aqui um encontro especial. Filipe estava onde? Lá em Samaria, curando pessoas, fazendo sinais, fazendo maravilhas, restaurando pessoas, batizando as pessoas, fazendo milagres ali, tudo acontecendo. De repente, Filipe recebe uma ordem. Imagine você, está numa igreja que tudo está acontecendo, assim o céu está aberto, a bênção acontecendo, Deus abençoando tremendamente, louvor acontecendo assim de forma perfeita, tudo lindo e maravilhoso. Aí o Senhor fala para você assim, ó, sai daí e vai lá para o meio do nada, lá para o meio do lugar nenhum. Você vai pensar o quê? Isso não é Deus falando não, filho. Eu devo estar com o ouvido sujo, não é Deus falando não. Porque estava tudo acontecendo, as mil maravilhas lá em Samaria. Deus abençoando, Deus dando resposta, Deus curando, Deus fazendo maravilhas. E o Senhor manda Filipe ir para um lugar deserto. Eu acho que não está certo isso não, gente. Acho que não é bem assim não. Isso é coisa da minha cabeça. Não. O Senhor é o Deus que faz maravilhas aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele levanta quem Ele quer no lugar que Ele quer. Então, a gente vê aqui que esse encontro aqui foi providencial. E aí nós vamos ver alguma coisa. Aqui eu botei uma pergunta. Por que podemos chamar este encontro de um encontro especial? O que faz esse encontro ser um encontro especial? E aí aqui a resposta que nós já lemos aqui, mas a gente vai entender por que esse encontro é um encontro especial. A primeira coisa que acontece é que Filipe recebe uma ordem direta. Esse encontro não é casual. Filipe recebe uma ordem direta do anjo. É algo extraordinário. Ele simplesmente não foi para aquele lugar porque ele não tinha nada para fazer, ou queria fazer outra coisa. Ele foi para aquele lugar porque ele foi mandado. O anjo deu uma ordem direta. Olha só o que o anjo fala com Filipe. Versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Gaza, de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Percebeu o detalhe do texto? Tem gente que diz que sonhou com um anjo, que o anjo falou com ele, não sei o quê. Mas ele não sabe o que o anjo disse e o porquê disse. Não, gente. Quando o Senhor fala com a gente, o Senhor é objetivo. Tem gente que fala assim, Deus me deu um sonho. E se Deus te deu um sonho, ele tem que te dar explicação, filho. A gente sonha um montão de coisa. Não necessariamente foi o Senhor que nos deu o sonho, porque quando o Senhor nos dá um sonho, Ele tem que nos dar a explicação, porque o sonho é dele, a explicação é dele. Lembra quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor? O que Nabucodonosor perguntou? Você tem condições de me revelar meu sonho? Revelar meu sonho? Ele falou, não. O Deus a quem eu sirvo, tem. Lembra de José? Quando o faraó pergunta se ele pode interpretar o sonho? Eu não. Mas o Deus a quem eu sirvo, pode. Porque quem revela os sonhos é Deus. Então, quando nós recebemos um sonho realmente de Deus, Deus vai nos revelar. Deus vai nos dar uma explicação. Porque o sonho é dele. E aqui o anjo fala para Filipe, chama Filipe e dá uma ordem. E ele é específico, olha só. Você vai do caminho que desce, vai em direção ao sul, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Lá agora não dá para ir não, gente. Lá agora está em guerra lá, tá? Nesse lugar aqui, lá está em guerra, tá? Lá não dá para ir agora não. Né? Tem que calmar, esperar a coisa calmar lá, na região lá do Oriente Médio. Lá está em guerra nessa região aqui agora. Desce do caminho de Jerusalém até Gaza. E este se acha deserto. O anjo dá toda a especificação do lugar que Filipe precisa estar.
Então, por isso, essa é uma das coisas que mostra que esse encontro é um encontro especial. Porque o anjo determina o lugar que Filipe precisa estar. Ele diz aonde Filipe tem que estar, para que esse encontro aconteça. E aí, Filipe obedece. Filipe recebe a ordem e ele obedece. A segunda coisa para nós aí, por que podemos chamar esse encontro de um encontro especial? Filipe se encontrou com um eunuco estrangeiro que foi até Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Mas, pastor, o que isso tem de tão importante? Lê aqui, filho. Um eunuco estrangeiro. Ele foi a Jerusalém para quê? Adorar o Deus de Israel. Pelo amor de Deus. Se você não está percebendo nada de especial aí, vamos voltar lá na lei? Coloca aí para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 23. Na versão nova tradução na linguagem de hoje. Melhor. Disse Moisés ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha um membro cortado poderá fazer parte do povo. Ou seja, nenhum eunuco podia fazer parte do povo. Em algumas versões diz que nenhum eunuco poderia comparecer na congregação dos santos. Esse homem é o quê? A lei dizia que ele não podia ir. E aí? Você acha que esse não é um encontro especial? É um encontro especial, gente. Mas, em compensação, Isaías vai dizer que quando o Messias viesse, todos poderiam ir à casa do Senhor. Ninguém mais seria impedido de ir à casa do Senhor. Ninguém mais teria restrição de ir na casa do Senhor, porque todos conheceriam o Senhor. Zacarias disse que quando o Senhor se manifestasse, todos conheceriam, porque ninguém mais precisaria ensinar a seu irmão, porque o próprio Espírito ensinaria todos a adorarem ao Deus de Israel. Então, em Isaías, está lá, ó. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem o meu sábado, ou seja, guardarem as minhas festas, é o que ele está fazendo aqui. Ele está indo em Jerusalém para quê? Para adorar. Que era no dia de sábado. Escolham aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, coloca o restante. Darei no meu templo, dentro das minhas muralhas, um memorial e um nome melhor do que o nome dos filhos e das filhas. Então, aquele que abraçasse a aliança de Deus com Israel, o Deus de Israel, ele teria direito a estar na casa do Senhor, e o Senhor lhe daria um memorial. Por isso que ele está indo a Jerusalém. Lá no passado, na antiga aliança, eles eram proibidos, mas com a vinda de Jesus, agora as portas estão abertas. E se eles forem e abraçarem a fé do Deus de Israel, do Deus vivo, eles terão um nome escrito dentro do santuário de Deus. Por isso que esse estrangeiro está indo lá. Porque antes ele era excluído, agora as portas estão abertas. Por isso que esse encontro é um encontro especial. Porque ele decidiu abraçar a fé do Deus vivo, do Deus de Israel, o mesmo Deus que nós adoramos neste lugar, o mesmo Deus que nós prestamos culto neste lugar. Então, este homem, ele vai até aonde está a manifestação do poder de Deus, lá em Jerusalém, está celebrando, está adorando a Deus. E todos os judeus, todo aquele que era convertido ao judaísmo, ele ia em Jerusalém nas épocas festivas. Jesus fazia questão de estar sempre na Páscoa em Jerusalém, sempre na festa dos tabernáculos em Jerusalém. Jesus fazia questão disso porque o povo de Israel é um povo festeiro, gosta de festividade. Deus estabeleceu 7 festas para o povo de Israel, gente.
Você acha que Deus não gosta de festa? Tem uns malucos aí, que eu não sei de onde eles vêm. Ah, não pode fazer festa na igreja. Como é que é? Não pode fazer festa na igreja? Leu que Bíblia, filho? Que Bíblia você leu para dizer isso? Da onde você tirou essa ideia? Da Bíblia não foi. Se Deus estipulou 7 festas para o povo de Israel, espera aí. Todo sábado tinha uma festa, que era o Shabat. Era uma festa, gente. Não era só ali, não fazer nada, trabalhar, era uma festa. Toda lua nova tinha uma festa. Tabernáculo, primícias, Páscoa, tudo isso é festa. Aí você diz que Deus não gosta de festa? Tem alguma coisa errada. Ou esses caras estão errados, ou a Bíblia está errada. Eu prefiro acreditar que esses caras que não gostam de festa estão errados. Porque a festa faz parte. Celebrar, se alegrar. Você não pode trabalhar a vida inteira. Tem gente que fala assim que tem que trabalhar o tempo todo, não. Se Deus estabeleceu 6 dias para trabalhar e o 7º para quê? Deus se cansa? Não. Não sabe, não ouviste que o Deus dos céus, o eterno, não se cansa nem se fadiga? Ele criou o 7º dia para descansar para quem? Para mim e para você, filho. Não foi para ele. Ele criou um padrão. Ele criou um padrão de descanso, ele criou um padrão de festividade, de celebração. Então, quando esse homem vai, ele abraça a causa, ele abraça a fé. E aí ele passa a ter um lugar. E aí ele sai da sua terra e foi a Jerusalém para cultuar ao Senhor. E aí eu estava fazendo uma pesquisa. Essa rainha aqui, da qual ele trabalha, né, aquele oficial da Candace. E aí eu estava pesquisando, Candace, na verdade, é o título da rainha, né? Não é o nome da rainha em si, né? Era o título, na verdade, né? Toda rainha na Etiópia, na época, a Etiópia não era esse país que a gente tem hoje na África. Ele comportava hoje todo o Sudão, Sudão do Sul, a própria Etiópia, né? A Somália, tudo aquilo era o que na época na Bíblia se chamava de Etiópia. Todo esse território ali era a Etiópia na época daqui que era da Bíblia, tá? Não é somente o país que a gente olha lá no mapa político da África. Era muito mais expansivo. Todo o norte do Egito ali era chamado de Etiópia. E aí a Candace era o título da rainha do país. Mas ela tinha um outro nome que eu até anotei aqui. O nome dela era Amanitores. Ela governou de 25 a 41. É o que dá mais ou menos, aqui está quase no final do governo dela. Aqui, quando essa passagem acontece. Então, é mais ou menos a data que eu falei ali, depois da morte de Jesus. Lembrando que Jesus não morreu no ano 33 da era cristã, tá? Como muita gente pensa. Ele morreu por volta do ano 28 ao ano 29 da era cristã, tá? Ele morre antes do que a nossa data cronológica aqui, tá? Isso aí você pode ver nas Bíblias com cronologia e escrita. Então, ela vai justamente estar aqui e ele vai a Jerusalém. E aí, Filipe vai para um encontro especial com esse oficial etíope. E aí, quando isso acontece, é como eu falei, Filipe estava num lugar onde a bênção do Senhor estava acontecendo, onde tudo estava ocorrendo. E aí, o anjo manda Filipe para um lugar deserto. Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Não tinha nenhum sentido naquilo. O anjo me tira do meio da adoração, do meio do fogo, onde o negócio está acontecendo, onde está bom a beça, para me mandar para o deserto. Será que o anjo não errou de lugar? Será que ele não errou de endereço? Não pegou o CEP errado? Me deu a localização errada? Botou no GPS errado? Não, gente. O Senhor sempre tem um propósito em tudo que faz. E aí o texto continua. E aí Filipe vai e obedece à voz do anjo. E aí ele se encontra com aquele estrangeiro. E aí a terceira aplicação nossa. Por que podemos chamar este encontro de um encontro especial? Porque o estrangeiro estava lendo o profeta Isaías. Ele vai a Jerusalém adorar. Ele está lendo o profeta Isaías. Vamos lembrar que nós não estamos falando da nossa época. Que você vai ali na loja e compra uma Bíblia, tá? Nós estamos falando numa época
que a questão dos pergaminhos era muito caro, gente. Mas por ele ser um oficial estrangeiro, de um país que na época tinha uma boa condição, era um país rico, ele tinha acesso, por ser um oficial estrangeiro ali, ele tinha acesso a esses pergaminhos, que eram vedados, que eram poucos. Só quem tinha muito dinheiro conseguia isso. E esse eunuco consegue uma cópia, que não era comum. Então, isso mostra que esse definitivamente era um encontro incomum. Por isso é um encontro especial. E aí ele está lendo. E aí, quando ele está lendo, quem está lá, no lugar certo, na hora certa? Filipe. Porque obedeceu à voz do Senhor. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós vamos ser colocados no lugar certo, na hora certa. Às vezes a gente está numa situação e o Senhor precisa de alguém que seja uma boca profética. De alguém que está com o coração abatido, com o coração aflito, com o coração apertado, desesperançoso. E aí a pessoa precisa de uma palavra de ânimo, de esperança. Aí a gente vai lá e joga um balde de gelo na cabeça do sujeito. Nem de água fria, joga um balde de gelo na cabeça do... Não, filho. Se o mundo não tem esperança, a nossa esperança é o Senhor. O mundo espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. É isso que o mundo espera. Você não pode esperar a esperança do mundo que não tem esperança, que não tem confiança, que não sabe o que vai acontecer. Mas o mundo espera que nós mostremos essa confiança, demonstremos essa confiança. E Filipe está no lugar certo, na hora certa, porque obedeceu a palavra do Senhor. Ele obedece para estar naquele lugar. Embora fosse um lugar que não tinha nada, se achava deserto. Mas ele foi aonde o anjo mandou. E naquela hora vem aquele estrangeiro passando por ali, lendo a passagem do profeta Isaías. E esta passagem ele fala a respeito de quem? De Jesus, que foi traído, que foi entregue aos estrangeiros, que foi morto, não se achou nele pecado algum. E aí Filipe escuta ele lendo. E aí Filipe vai perguntar, entende você o que está lendo? E qual é a resposta do eunuco? Como vou saber, como vou entender se ninguém me explica? Filipe era um diácono, gente. Filipe era diácono da igreja. Além de ser evangelista. E aí ele vai explicar aquele homem. E aí, versículo 29, então o Espírito disse a Filipe. Lembra quem mandou Filipe para lá? Foi um anjo. Agora quem está falando com Filipe é o Espírito. O anjo mandou ele para lá, mas quem está falando com ele agora é o Espírito. E aí o Espírito Santo diz com Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Aí o que Filipe fez? Correndo até a carruagem. Ele toma uma atitude de se aproximar, de chegar perto, de colar. E aí, ouvindo o homem lendo, que estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentou-se ao seu lado. Então nós precisamos estar preparados para explicar às pessoas as coisas bíblicas. Mas como é que você vai explicar uma coisa que você não lê? Como é que você vai explicar uma passagem bíblica se você não conhece? Fica difícil, não fica? É igual alguém me pedir para explicar matemática, filho. Muito mal, 1 mais 1 são 2. Passou disso, eu já me complico. Mas, biblicamente, a gente consegue. Porque a gente lê, a gente aprende, a gente escuta, a gente presta atenção em quem está pregando e falando, ensinando. Então, Filipe aqui, ele definitivamente vai explicar porque ele aprendeu. E para nós explicarmos a alguém sobre as passagens bíblicas, nós precisamos estudar. Conhecer o Senhor. Você só pode falar daquilo que você tem intimidade.
É como eu falei, tem assuntos que eu não vou falar, porque eu não conheço, que eu não entendo. Não tem condições. Se você pedir explicação sobre história, sobre geografia, aí, né, eu dou meu pulo, né? Agora, falou em exatas, filho. Não conta comigo. Mas dentro da passagem bíblica, o Senhor vai nos dando inspiração, vai nos instruindo, a gente vai conhecendo, a gente vai juntando conhecimento. E é isso que a gente precisa fazer, conhecer o Senhor, porque se a gente é colocado numa situação dessa, e você não conhece, você não tem estrutura, você não tem conhecimento, como é que você vai dar uma informação sobre um Deus que você serve, mas que você não conhece? Que você não entende uma passagem, que você não consegue explicar uma passagem. Isso é fundamental para nós. Então, Filipe está no lugar certo, na hora certa, mas ele também é a pessoa certa. Por que adiantava ser uma pessoa aqui que não soubesse explicar o texto para aquele eunuco? Não ia funcionar. Então ele é o camarada certo, no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo. Então precisamos de conhecimento bíblico. Precisamos conhecer as Escrituras. Porque o poder se manifesta através das Escrituras. Pela palavra o poder acontece, porque pela palavra todas as coisas foram feitas. E tudo que existe só existe porque foi feito através da palavra. Então Filipe está aqui e ele começa a explicar aquele eunuco a respeito das coisas do Senhor. O eunuco faz o convite a Filipe. Filipe recebe esse convite, sobe e começa a explicar. Porque definitivamente Isaías está apontando para aquele que viria tirar o pecado da humanidade. Aquele que viria resgatar a humanidade para Deus. Aquele que viria ser morto como um cordeiro, sem culpa, que foi imolado, que teve seu sangue derramado, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Para que eu e você pudéssemos ser aceitos na presença de Deus. Essa é a explicação que Filipe dá para o eunuco. E aí o eunuco está lendo o texto, mas ele pergunta, vem cá, o profeta está falando de si mesmo ou ele está apontando para alguém? E aí Filipe começa a apresentar a Cristo, discorrendo Cristo na palavra do profeta Isaías, que tudo aquilo tinha acontecido há mais ou menos 10 anos antes, que aquela história que o profeta escreveu 700 anos atrás, tinha se manifestado na época deles, na pessoa de Cristo. E aí o eunuco crê. E aí, Filipe acompanhou, e lá no versículo 36, diz que Filipe explica, fala da condição que Jesus colocou para a igreja, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através do batismo de arrependimento. E aí o eunuco chega diante, né, de uma água, deve ser um rio, provavelmente. E aí ele fala com Filipe, eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Qual o impedimento? E aí aqui, né, pastor, por que a Igreja de Nova Vida não batiza qualquer um que chega para ser batizado? Por que a Igreja de Nova Vida tem um curso de batismo, se aqui não tem curso de batismo, nessa passagem? Mas o cara tem conhecimento de causa. Ele já conhecia as Escrituras, só não tinha uma explicação. Mas ele tinha ido aonde? A Jerusalém adorar. E é como eu falei, ele é estrangeiro. Ele era um eunuco, que pela lei era impedido de entrar no templo. Mas ele sabia que quando Isaías escreveu, que ele poderia entrar. Mas ele não sabia quem era Cristo. Mas Filipe vai explicar. Por isso que nós fazemos aula de batismo. Para dar explicação. Para que o sujeito não tome um banho. Para que o sujeito entenda que, para você se batizar, é preciso haver arrependimento. É preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como o eunuco diz. Por isso. Não é isso que o eunuco diz aqui? O que me impede? Filipe diz, é lícito que você creia de todo o coração. E ele disse,
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que foi enviado dos céus para nos resgatar para o Pai, para nos comprar, para pagar o preço, para assumir a nossa culpa, para nos dar a liberdade, para nos inocentar diante de Deus dos nossos pecados, para nos remir e nos redimir. Então você vê que aqui, um curso que a gente demora aí 5 meses, ele fez um intensivão aqui, gente. Mas esse homem sai crendo na obra redentora de Cristo. E ele entende que aquilo é um ato que Deus concedeu graça. E aí Filipe batiza esse homem. E aí quando você começa a ler a história dos primeiros historiadores cristãos, você vai ver que quando a igreja chega na Etiópia, existe uma igreja na Etiópia já. Porque este homem começa a divulgar o evangelho que ele recebeu de Filipe. Ele começa a pregar na Etiópia. E aí, por ser um homem importante, por ser um ministro daquela rainha, ele divulga esse evangelho. E outras pessoas passam a crer. Quando os primeiros evangelistas chegam na região da Etiópia, já existe o evangelho pregado lá, porque este homem foi um instrumento de Deus usado para proclamar e anunciar o evangelho lá na Etiópia. Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. E até os confins da terra. Recebereis poder e serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, onde Filipe estava, até os confins da terra. A obra do Senhor estava acontecendo. E assim é conosco. Um Senhor marcou um encontro especial com cada um de nós. Como é que foi o seu encontro especial com o Senhor? Você lembra? Você lembra? O dia que o Senhor marcou um encontro com você? Aonde você estava, o que você estava pensando, o que você estava fazendo? Quando esse encontro especial que aconteceu com o eunuco e Filipe aconteceu? Como é que o Senhor fez para que esse encontro acontecesse? Eu me lembro da história, ele sempre contava, do Paulo Roberto, que foi líder do Ministério de Evangelismo aqui da igreja. E Paulo Roberto contava que no dia que ele se decidiu ao lado do Senhor, teve um amigo que convidou ele para ir lá na Rua 5. E esse amigo dele nunca foi lá na Rua 5, mas convidou ele foi e esse cara não foi. E ele chegou lá e se converteu. O camarada encontrou ele e falou, não, vamos lá na rua, na igreja, na Rua 5, não sei o quê, botou uma pilha nele, convenceu ele aí. O sujeito não foi, ele foi e se converteu. Definitivamente, esse é um encontro especial, porque Deus faz essas coisas. O outro serviu de evangelista, de instrumento, nem crente era, mas Deus usou aquele para salvar a vida dele. E Deus faz isso, Deus promove esses encontros, que parecem ser sem sentido, como o caso de Filipe. Filipe está num lugar onde está tudo acontecendo, Deus está provendo, Deus está fazendo e realizando grandes milagres. E aí Deus envia Filipe para um lugar onde não tem ninguém. Mas era o lugar certo, na hora certa, que Deus queria promover este encontro especial. E assim é no nosso caso. Eu já contei aqui outras vezes, o meu encontro com o Senhor, eu tinha 8 anos de idade. Mas aí o tempo foi passando e eu, criado na igreja, já estava lá lá no Ministério Infantil na época, né? Aí eu me lembro que tinha o coral das crianças. Aí eu atrapalhava mais do que ajudava. Aí minha tia, né, ganhou lá uns instrumentos, né? Aí fez uma banda de crianças, Jesus, né? Eu sempre quis ser músico, gente, mas nunca tive competência para isso, né? Aí eu tentava lá com flauta, com não sei das quantas. Aí tinha aquele negócio, né, de, como é que é? Bater assim, né? Que dá no final da música. Nem aquilo eu conseguia fazer, né? Era muito ruim, gente, muito ruim. Mas eu atrapalhava mais do que ajudava.
Mas até ali naquela época, eu já estava trabalhando na casa do Senhor. Mas aí com 8 anos eu lembro, ver uma missionária pregar na igreja. E aí ela começou a falar do Evangelho de Cristo, da palavra do Senhor, de como o Senhor faz a obra, de como o Senhor precisa de pessoas para fazerem a obra, para pregar o Evangelho. E aí quando ela fez o apelo, aquilo queimou no meu coração, aquilo ardeu no meu coração, e eu senti que o Senhor estava me chamando. E aí eu fui lá na frente, e aí ela orou, e eu fui o único que foi. Aí eu estou pagando o maior mico, fazendo só eu aqui. E aí aquilo passou. E aí depois, anos depois, um dia eu me perguntei, Senhor, quando é que o Senhor me chamou? Porque eu estou sempre na igreja, criado na igreja, sempre trabalhei na igreja. Sempre realizei tarefas na igreja. E o Senhor me mostra este momento, aquele encontro especial, aonde o Senhor me chama e eu digo sim. Aonde o Senhor me chama e eu atendo. E eu achei que falei, cara, sou eu aqui, ninguém mais. Mas era aquele momento que o Senhor tinha marcado comigo. Foi naquele dia que foi o meu encontro especial com o Senhor. E aí depois o Senhor me mostra essa cena e eu identifico essa cena. E eu falo, naquele dia, o Senhor me chamou. Naquele dia, o Senhor marcou o encontro comigo. Naquele dia, o Senhor marcou um encontro especial. E assim é na vida de cada um de nós. E a gente precisa entender que o Senhor nos chama a isso a todo momento. Para nos relembrar, para nos trazer à memória quem nós somos nele. Nós somos divulgadores do reino de Deus. Nós somos divulgadores da palavra de esperança, da palavra de vida. Nós somos intercessores por aqueles que sofrem muitas das vezes, que não podem orar, que não podem interceder. E aí o Senhor conta comigo e com você para fazer este papel. Mas para isso, como Filipe, precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos ter entendimento da palavra do Senhor. E aí a palavra do Senhor, quando Ele fala, a quem enviarei? Como eles vão crer se não há quem vá? Como vão crer se não há quem pregue? Alguém precisa pregar, alguém precisa falar, alguém precisa divulgar, alguém precisa entender, alguém precisa explicar. E essa é a dinâmica da igreja. Um prega, o outro ensina, o outro fala, o outro comunica. Pastor, eu não sou bom de falar, mas eu sei convidar as pessoas. Usa os seus dons e talentos que o Senhor te deu. Porque cada um de nós faz com que a engrenagem continue. Como eu falei, Filipe era um diácono da igreja, mas ele também era um evangelista da igreja. Ele não ficou parado no lugar que ele estava, ele continuou fazendo coisas, porque o Senhor vai fazendo. Quanto mais eu me ofereço na obra, quanto mais eu me esforço na obra, quanto mais eu me coloco na obra, mais dons e talentos o Senhor vai dando. Porque a quem muito dado, muito é cobrado, mas quem tem também, ele acrescenta mais. Assim é na parábola lá das minas. O camarada que ficou com 10 minas, aquele que foi tirado, que tinha uma, que desperdiçou, dá para quem? Para o cara que já tem 10. Por quê? Ele continuou aplicando aquilo que recebeu do Senhor, e assim nós precisamos fazer. Por mínimo que pareça que você faça, faça com excelência. Aquilo que eu falei aqui da irmã Miriam. A irmã Miriam, quando me visitou lá na igreja, tinha noção que 16 anos depois ia ser pastor da igreja, irmã Miriam? Nem imaginava. Olha o resultado do trabalho dela. A irmã Vera também estava lá, não estava, irmã Vera? Olha só o resultado. Parecia só uma visita. Parecia só mais um dia. Mas é assim. Às vezes você vai convidar uma pessoa para vir na igreja e você não sabe o que Deus vai fazer amanhã na vida daquela pessoa. Às vezes você vai dar uma palavra de esperança para alguém, mas você não sabe o que aquela manhã, aquela pessoa vai ser. Então nós precisamos fazer isso, nos colocar à disposição para que o Senhor promova encontros especiais através de nós, a partir de nós, nos usando como esse instrumento, como usou Filipe. Essa é a nossa missão, promover esses encontros, facilitar esses encontros,
fazer com que as pessoas consigam e sejam alcançadas pelo amor de Deus. Nós precisamos ser o Filipe da nossa geração, aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que atendem a voz do Senhor, aqueles que não olham a dificuldade, aqueles que não olham o empecilho. É como eu falei, imagine você estar num lugar abençoado, onde Deus está movimentando, onde Deus está agindo, e o Senhor te manda para um lugar ermo, sem nada, e o anjo deixa claro, lá vai estar deserto. Mas é para contrariar essas lógicas que o Senhor nos chama. É para fazer algo extraordinário que o Senhor nos chama. É para mover um encontro especial. Nos colocar como instrumento para abençoar a vida de outros. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Eu não sei qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, mas seja qual for, se permita ser usado por Deus. Se permita que o Senhor use você. Mas, pastor, eu tenho tão pouco para oferecer. O pouco que você tem, Deus torna muito. Lembra lá do rapaz? Quantos pães ele tinha? 5. Quantos peixes? 2. E aí o autor diz que eram 2 peixinhos. Fala nem que eram peixes. Diz que eram 2 peixinhos. Para expressar bem que era pouco. Mas era o suficiente. É alguém que oferece algo para o Senhor. Pastor, não tenho muito. Mas eu tenho disposição. Eu tenho vontade, eu tenho desejo. Eu tenho um fogo queimando e ardendo dentro do meu coração. Isso já é o suficiente para o Senhor fazer um grande trabalho, uma grande obra. Pastor, eu tenho vontade de realizar. Isso já é uma grande coisa que o Senhor vai pegar e vai multiplicar. Então, seja qual for a situação que você esteja atravessando, seja um promotor de grandes encontros. Seja um promotor de encontros especiais que o Senhor quer. Seja você esse canal, seja você esse instrumento que o Senhor vai usar para que outros encontrem com o Senhor. E aí, de repente, amanhã você vai olhar e vai dizer, eu contribuí para que aquela obra fosse feita. Eu contribuí para que esse encontro fosse realizado e para que o resultado fosse esse. Porque cada dia o Senhor nos chama a sermos o Filipe da nossa geração, a sermos o Filipe do nosso tempo, a sermos o promotor desses grandes encontros. É você que o Senhor quer usar. Não é o seu irmão, não é o outro. É como eu falei, Filipe estava lá em Samaria e o negócio começou a crescer tanto, que eles mandam Pedro para lá. Pedro era um apóstolo, andou com Jesus. Filipe chega depois. Os diáconos, eles são, na verdade, chamados para incorporar o serviço na casa do Senhor por causa de uma necessidade prática que estava acontecendo. Não havia diaconato na igreja, mas a necessidade gerou isso. Porque os diáconos são chamados para servir a mesa do Senhor. Mas Filipe não fica somente naquilo que foi chamado, ele expande. Qual é a função do diácono? Servir a mesa, visitar as viúvas, os órfãos, atender a demanda social da igreja. Essa era a função do diácono. Mas ele vai além. Ele não fica somente neste lugar. E é isso que nós somos chamados, para irmos além daquilo que o Senhor tem nos chamado. E o Senhor conta com você, conta comigo. É conosco que o Senhor conta. Porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para divulgar. E para sermos esse instrumento nas mãos do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Se você de repente está falando no seu coração, pastor, eu ainda nem tive esse encontro especial com Jesus. Ou se de repente você já teve um encontro especial com Jesus. E aí de repente você perdeu esse fogo queimando no seu coração. Essa chama ardendo no seu coração. De repente você esqueceu daquilo que o Senhor te chamou para fazer.